pobre, que é pobre mesmo, tem vários tipos de manias. Uma das maiores manias, com certeza, é reaproveitar a coisas, dar um novo significado. Mas também pudera, né? Quem nunca viu essa propaganda, por exemplo, de copo de requeijão e ficou pensando, nossa, mas isso dava tanto uma coleção de copo, ia ficar tão bonito na minha casa. Turma da Mônica é bonito, mas e os copos da Warner com os Looney Tunes dentro do copo de requeijão, gente? Nossa, bom demais. A gente tinha mania de pegar garrafa PET para virar garrafa d'água. A gente tinha mania de pegar pote de sorvete para colocar qualquer outro tipo de coisa. Eu não tenho pote de mantimento aqui em casa, eu tenho potes de sorvete, que por acaso tem arroz, feijão e outras coisas. Pobre também tem mania de fazer a via sacra. E qual que é essa? Andar de supermercado em supermercado para economizar os seus 20 centavos de um produto e ficar reclamando que, nossa senhora, no outro estava muito mais caro. Pobre também adora ser o vigia da casa. É aquele que vigia se tá com a luz acesa, é aquele que fica cronometrando o banho das pessoas para falar assim, você já passou do ponto. Por acaso eu sou sócio da companhia de energia da minha cidade? E eu nunca vi como que a gente gostava de ficar catando latinha, aquele projeto pai e filho, né? Catar latinha ou então anel de lata, ou para você vender pro ferro velho no quilo de alumínio, ou então com a desculpa de fazer artesanato. Outra maneira é aproveitar que já tá com as latas lá e fazer uma coleção, colocar na parede, com aqueles dois preguinhos assim, ó, passando. Nossa, dá uma saudade, né? Dá uma saudade de pegar água, colocar dentro do shampoo, balangar para aproveitar o máximo que ele tem a te oferecer, que a embalagem é dura, não dá pra você torcer. Se você deu check em todas essas alternativas, com certeza tem grandes chances da sua família ter vindo pobre. Ou você pode não ser pobre agora, mas você já foi pobre. E esse é um negócio que não sai de você. Mas é engraçado que eu tava pensando uma coisa diferente. A gente sempre que nasce pobre, a gente só nasce pobre, aceita, a gente sabe que é pobre e fica assim, beleza, um dia talvez eu vou deixar de ser pobre. Mas você já parou pra pensar por que você era pobre? Claro, Renato, é porque eu não tenho dinheiro. É mesmo? Entre não ter dinheiro e colecionar vários copos de requeijão para usar na sua casa, tem muita história nesse meio. E a verdade é que você foi programado para ser pobre. Você duvida? Ah, meu filho, você não devia ter duvidado. Porque é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Eu te prometi que nós vamos analisar para descobrir como que você ficou pobre. E é a verdade que nós vamos fazer isso aqui. Mas para isso a gente tem que abrir uma sindicância, um inquérito, um caso para descobrir quem que foi o principal culpado. E como a gente está falando sobre pobreza, a gente tem que começar falando sobre o dinheiro, o nosso primeiro suspeito. O dinheiro é uma coisa bem antiga, né? Segundo alguns especialistas, ele foi começado a ser utilizado dessa forma de trocar por alguma coisa por um determinado valor na antiga Suméria. Alguns falam de 5.000 anos antes de Cristo, outros falam de 2.000 anos antes de Cristo. Mas fato é que eles usavam os grãos, principalmente a cevada. Ou seja, né, a cerveja de cada dia aí de muitas pessoas já estava valendo um dinheiro, né? Eles faziam a medição de um valor de uma determinada coisa, tipo assim, esse boy aqui, quanto que ele vale? Ah, eu acho que ele vale uns 2 quilos de cevada. E assim eles faziam as trocas. E isso servia para valorizar qualquer tipo de coisa, né? Na época, por exemplo, o valor do trabalho, o valor dos escravizados, que nessa época era bem comum, e etc, qualquer coisa que pudesse gerar valor. Mas o dinheiro mesmo, como moeda, metal, só foi surgir lá no século VII, em um lugar que se chamava Lídia, que hoje é na atual Turquia. O rei da Lídia achou muito interessante colocar um metal precioso com a carinha bonita dele para ser o valor daquele reino. E claro que várias culturas, não ao mesmo tempo, cada um numa época, começaram a fazer suas próprias moedas, né? Mas só que ter dinheiro com metal precioso, moedas, talvez seria uma coisa um pouco complicada daqui para frente, porque as coisas vão desenvolvendo. Em um determinado momento, o cobre que era usado
usado ficou escasso e eles acharam que seria muito bom usar o ferro, que era muito mais abundante. Tinha muito ferro, né? Mas o que acontece? O ferro valia menos, então eram muitas moedas. E imagina você vai comprar um hambúrguer do McDonald's na época e chega com uma pessoa de 1,80 m de tamanho de moeda. Fica complicado até para você se locomover, né? Até porque os mercadores estavam fazendo viagens grandes. Como que eles iam chegar lá? Era difícil. Foi aí que tiveram a ideia de colocar um papel no lugar do valor das moedas. Essa foi a primeira nota de dinheiro da história, que foi feita na dinastia Song no ano 1000, e depois de ser usada só por comerciantes, né, fazendo um negócio aqui, um negócio ali, o governo aderiu e tornou isso oficial. Beleza, mas se a gente tem dinheiro a partir ali de 5.000 a.C., que é o negócio da troca em si, né, a gente tem que pensar um pouco, porque o ser humano tá na Terra de 200 a 300 mil anos atrás. Será que o dinheiro é realmente o culpado por a gente ser pobre? Talvez tenha um outro culpado, o tal daquela palavrinha que toda segunda-feira de manhã a gente fica nervoso porque tem que acordar, né? O tal do CLT. Mais do que isso, o tal do capitalismo. Ah, se não tivesse esse tal de capitalismo, nossa senhora, ia ser tão bom. Mas eu acho que a gente tem que entender como que a gente chegou nisso aqui, porque isso pode ser interessante para nossa investigação. Vamos voltar lá na pré-história, quando a gente tinha história, só que chamar de pré-história porque a gente não tinha como contar, como colocar num papel. E vamos pensar numa tribo dos homens das cavernas. Quando aqueles caras, né, todos musculosos, que não tinha academia, mas eles malhavam bastante porque eles tinham que fazer de tudo para sobreviver. Eles não tinham que ir no supermercadinho aqui pegar 1 quilo de patinho e falar assim, nossa, tá caro. Eles tinham que ir lá pegar o bicho, coisar os negócios e fazer um monte de coisa. Esse período nós chamamos de período dos caçadores-coletores, porque eles tinham que caçar e coletar para poder sobreviver. Só que a gente fala de capitalismo, a gente não pensa como que esse pessoal vivia. Olha só, era uma tribo em que as pessoas pegavam as coisas, pegavam alimento, o que fosse, e distribuíam para todo mundo. O pessoal mais velho da tribo era encarregado de fazer essa distribuição. E era uma sociedade em que não tinham papéis definidos, né? Todo mundo trabalhava para todo mundo. Nesse cenário em que a gente tem que coletar só para poder sobreviver, muda-se muito de acordo com a evolução que vem a seguir, que é a evolução da agricultura. Porque antigamente faltava tudo, a gente tinha que se virar nos 30 para poder sobreviver. Agora, com a agricultura e também com a produção de excedentes, ou seja, sobrava coisas para poder estocar e viver um outro dia sem ter que ficar doidão atrás de alguma coisa. A partir desse momento que todo mundo era igual ali, né, apareceram líderes, ou seja, pessoas encarregadas de cuidar desse excedente. E claro, já tiveram também um olhar diferente sobre eles. Assim, algumas posições da sociedade começaram a ficar definidas, né? Mais uma coisa que tinha muito antigamente era guerra. E a agricultura conseguiu mudar até isso. Antigamente, quando aconteciam as guerras, você já deve ter visto nos filmes, por exemplo, que sempre tinham os prisioneiros de guerra, que eram escravizados para poder trabalhar lá na nova tribo que eles ficaram, certo? Só que antes da agricultura, esses escravizados, eles eram sacrificados, porque, você vai deixar aqui mais uma boca para comer? Ele não tá ajudando em nada e vai ficar só custando o nosso negócio aqui? Não era muito prático, né? Com o excedente da agricultura, os escravizados eram usados para fazer parte da lavoura, ou seja, eles começavam a produzir o excedente que também ia ser consumido pelas outras pessoas. Eles agora tinham uma função, por mais estranho que isso possa parecer. Além de tudo, eles começaram a ser dados como recompensas por um determinado valor para a pessoa. Ou seja, você é uma pessoa importante, vou te dar isso aqui. Você tem um feito importante, vou te dar esse presente aqui. É difícil hoje a gente pensar em como que funcionava esse tipo de sociedade tribal, né? Mas a gente tem alguns exemplos até modernos. Por exemplo, a tribo Kung San, que é uma das tribos mais bem documentadas do mundo e que mostra exatamente como é que funciona esse sistema da partilha de tudo, de que a coisa de um é a coisa de todo mundo. Mas o que acontece? Essa solução, ela só funciona até um determinado ponto. Funciona para grupos pequenos e não grupos grandes. Porque você imagina, como que você vai fazer isso numa cidadona gigantesca? Não tem como, né? Numa tribo que você conhece todo mundo, isso fica muito fácil. Mas a partir daí, a partir da evolução da sociedade e da população, o modelo econômico começa
começa a mudar. Primeiro nós temos um período de transição ali que vai do ano 4000 a.C. até 500 depois de Cristo, que é o período da escravidão. Você pode não saber, mas os sumérios, os egípcios e os romanos usavam muita força de trabalho dos escravizados para poder fazer as suas obras, até a força de trabalho mesmo. Mas a partir do século V e que se fortalece muito no século IX e X, ou seja, na Idade Média, aparece um carinha que a gente já ouviu muito falar na escola, mas sem entender direito o que isso rolava, que é o feudalismo. O feudalismo vai falar por que a gente era pobre? Vai vendo, se você não vai ver todo o raciocínio passando diante dos seus olhos aí do porquê que você tá espremendo o negócio ali com a pasta de dente para tirar tudo, para aproveitar tudo. O feudalismo tem esse nome por causa da palavra feudo, que é como se fosse uma propriedade rural. Era basicamente assim como é que funcionava um feudo. Não era uma cidade, é diferente de uma cidade. É como se fosse um sítio, uma fazenda, só que tinha um castelo, né? Tinha as propriedades ali, as plantações e tal, e ao redor os servos moravam aqui para eles poderem, né, trabalhar nessa lavoura. E como que alguém ganhava um feudo? O feudo nessa época era como se fosse a parte mais importante, não era tanto o dinheiro, mas se você tivesse um feudo, você era uma pessoa, nossa senhora, do mais alto garbo, elegância e importância. O feudo era dado aos nobres pelas participações em batalhas, porque nessa época tinham vários reis e eles precisavam de apoio. Se você apoiava um rei, ele meio que apoiava você também. É um grande Dom Corleone, só que da Idade Média. E os servos trabalhavam nesses feudos, fazendo a colheita e tudo mais. E por que eles trabalhavam se eles meio que não recebiam? Eles trabalhavam porque eles ganhavam proteção. O Lorde Feudal lá fala assim, ó, vocês podem trabalhar tranquilo aí que vocês estão debaixo aqui, ó, da minhazinha, ninguém vai mexer com vocês não. E nessa época também existiam os estamentos sociais. Que é isso? Você já viu aquela novela Caminho das Índias? Você lembra dessa novela? Que tinha o Baruan que tinha as castas falando que você é Dalit. Você não pode fazer nada, você é Dalit. Eram meio que as classes sociais dessa época do feudalismo. Só que essas classes, elas eram quase que intransponíveis. Você não podia fazer igual hoje, que o pessoal ganha sei lá, vira influenciador digital e passa para ser milionário. Não existia isso. Existia a nobreza, o clero e os servos. Os nobres eles mandavam lá nos feudos, né? É lei que eles mesmos colocavam, as regras, eles que mandavam no parquinho todo. O clero, que é a igreja, né, era poderosa pra caramba, era a classe mais importante, porque, nossa, um negócio é um feudo. O negócio é ter terras e terras e terras, né? Que aí você tem que se ver com Deus também. E os servos, eles trabalhavam, pagavam impostos e recebiam proteção. Basicamente era isso, né? A gente fora não receber proteção, tá mais ou menos por aí mesmo, né? E existiam também os vilões. Vilões? Mas que nome? Vilões, os caras que moravam na vila, que eram pessoas livres dos feudos, né? Mas que eram meio mal vistos pela sociedade. Às vezes, até porque eles eram livres, né? Não respondia a ninguém. Engraçado isso, né? Mas tava tudo muito bem, tudo muito bom, todo mundo nos seus feudos, até que as coisas começam a dar errado. No século XIII, o feudalismo começa a cair, principalmente porque eu te falei que os feudos eram propriedades rurais, e as pessoas achavam que na cidade elas iam ter mais oportunidades, ou seja, começa o êxodo rural. As pessoas lá na cidade têm os vilões, eles são livres, por que eu não vou pra lá também? E foram. E é nesse momento que o dinheiro começa a valer mais do que as propriedades. E também as pessoas começam a ter um trabalho livre e assalariado. E é justamente nessa época que nós temos a ascensão de uma nova classe social. Antigamente, a gente tinha um nobre, que ele nasceu para ser nobre. Ele, oh meu Deus, eu sou chique. O clero, que era o pessoal da igreja. E os servos, né? Mas e o pessoal que fazia negócio e ganhava dinheiro? Essa coisa que estava sendo valorizada agora. Aí que entra o papel da burguesia. O burguês. A burguesia fazendo atividades comerciais e também bancárias. Mas essa mudança foi lenta e gradual até evoluir para o danado do capitalismo. É aqui que chegamos. O capitalismo, que é baseado na propriedade privada e na visão do lucro. Ou seja, se eu estou fazendo um trem, ele não está me gerando dinheiro, esse trem não deve ser feito porque eu só quero lucro, lucro, lucro. A primeira vez que a palavra capitalismo mesmo foi usada foi em 1854. E só pra você ter uma ideia, não é que, tipo, do nada, plim, capitalismo.
capitalismo, a ideia já vinha acontecendo. Isso acontecia até nos escritos antigos, esses conceitos, mas que foi aplicado mesmo como sistema econômico só na Revolução Industrial no século XVIII. E também ficou bem mais forte com as chamadas revoluções burguesas. O que é isso aí? Você já ouviu falar na Revolução Francesa? Pois é. Teve a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra e também a independência dos Estados Unidos. Você sabe que esses aí gostam de dinheiro mesmo, né? E o capitalismo, ele difere um pouco lá do início dos tempos de como é que o humano vivia, mas também não tanto assim. Eu explico. Porque se a gente parar pra pensar, antigamente era tudo na base da confiança. Ou seja, você tem uma tribo, são umas 10, 100 pessoas no máximo ali, que você conhece todo mundo, parece aquela cidade interior que você conhece o filho da dona Gertrude, que casou com o seu Newton, que fez não sei o quê, e você pode dar nome aos bois, você pode confiar nas pessoas, você pode ter aquela continha ali, ó, na padaria, pendura pra mim que depois eu pago. Mas com cidades, capitais, com países, é meio difícil de você confiar nas pessoas. O capitalismo meio que vem para deixar a coisa escalável. Até porque era comum das tribos ter as coisas e dividir dentro da tribo, mas uma tribo com a outra tinha propriedade privada. Mas aí com o crescimento populacional e as coisas vai indo, né, realmente não tem como voltar atrás. As coisas vão evoluindo. Em quem que você pode confiar? É difícil. Lá na tribo era fácil, mas aqui no capitalismo vai ter que ser assim. Outra coisa que o capitalismo também destrói é o direito do nascimento. Ou seja, nasceu para ser rico, da nobreza, ok? Eu não quero nem saber, entendeu? O negócio é quem ganha mais dinheiro. Beleza, só que nós estamos olhando esses modelos econômicos e eu sei que tem alguém coçando aí pra falar assim, mas esse Renato, ele é comunista. Já começou. O vermelho da blusa dele. Então a resposta é o comunismo. Só que você realmente sabe o que é o comunismo? Muita gente conhece o socialismo, o comunismo como o antagônico, ou seja, a outra face a outro lado da moeda do capitalismo. E na teoria, ele meio que é mesmo. Por quê? O comunismo tem uma raiz filosófica no século XIX, que foram pensadas pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, uns nomes chique, difícil, né? Essa é uma coisa que já foi pensada várias e várias vezes ao longo da história, né? Até porque meio que aquela primeira parte tribal que a gente lembra lá, ela é chamada mesmo historicamente como comunismo primitivo. Mas o conceito que a gente tem que entender é que é a eliminação da propriedade privada, ou seja, nada mais é de ninguém, tudo é de todo mundo. E ela surgiu principalmente da ideia de que a burguesia, que é o pessoal que estava lá comerciando, ganhando dinheiro, e o povo proletariado, que era o trabalhador, tinham interesses completamente diferentes. E realmente, né? Só que é engraçado a gente pensar que muita gente fala assim, esses trem de comunismo e socialismo, mas o que é o quê? Socialismo é igual ao comunismo? Na verdade, o comunismo é a última digievolução do socialismo, porque o socialismo é o seguinte, ó, não vai ter mais propriedade privada? Não, beleza, mas como é que vai funcionar esse negócio aí? Então, vai ter um governo que ele vai regular as paradas aí e vai distribuir para todo mundo. O governo vai ser o papai que vai distribuir para todo mundo. Na teoria comunista, não precisaria de um Estado, ou seja, as pessoas kumbaya iam se regular para todo mundo, regular as coisas de todo mundo e distribuir as coisas para todo mundo. Ia ser uma sociedade sem classes sociais, sem Estado e com uma igualdade plena. É um negócio meio utópico, né? Assim, você vê do jeito que as coisas estão, que tá a sociedade, você vê. É difícil, né? E a verdade que realmente é verdade, que muitas pessoas não entendem, é que não existe um país comunista, né? Porque, na verdade, o comunismo ele nunca chegou a ser implantado, porque é uma ideia ufanista demais, ou seja, na planta é uma coisa, nossa, que beleza, né? Igualdade para todos, é uma beleza. Mas na prática, difícil, né? Quando a gente fala em China, em Laos, Cuba, Coreia do Norte, a gente fala de partidos comunistas que estão à frente do país. Sim, mas na verdade eles só estão numa fase de construção do socialismo, ou seja, comunista mesmo não tem. Uai, mas eu não tô entendendo esse vídeo não. Se você tá falando que tem lá o comunismo, tem o socialismo, tem o capitalismo, mas nenhum desses tá explicando por que eu sou pobre mesmo aqui, não. Bom, na verdade é porque o problema não é o plano.
O problema é a subcamada de todos os planos. Pergunta que qualquer criança já fez e que é muito ingênua. E a gente até ri dessa pergunta, mas ela explica muitas coisas pra gente. Mas se é todo mundo pobre, por que não imprime mais dinheiro? Porque aí imprime dinheiro, dá pra todo mundo e pronto. A gente fica assim, que criança idiota, né? Mas será mesmo que é idiota? Será que o banco não imprime dinheiro porque o dinheiro não é infinito? Assim, em algum momento da história, o dinheiro ele era atrelado a uma riqueza. O dinheiro ele era uma comprovação de que você tinha uma posse. E em muitos casos foram os metais preciosos, por exemplo, o ouro. Então, o dinheiro já foi atrelado à quantidade de ouro que uma determinada região tinha. Mas hoje não é mais assim não, vocês sabiam? O dinheiro ele é regulado pelo Banco Central de cada país. E cada banco central pode colocar no mercado a quantidade de dinheiro que ele acha que vai ser legal para rodar a economia do país. Ou seja, não é que não pode, é só que eu acho que vai dar ruim. E por que vai dar ruim? Por que não empresto mais dinheiro? Porque quando você coloca mais dinheiro no mercado, vai acontecer uma inflação. E a gente já tá cansado de saber que a hiperinflação é um negócio meio maluco, né? As pessoas vão à loucura. Ou seja, vai ter mais dinheiro no mercado e o dinheiro vai perder valor. Beleza, mas continuo pensando aqui, podia dar dinheiro para todo mundo, porque se perder o valor, qual que é o problema do dinheiro perder o valor? Porque pode perder o valor, se as pessoas pobres vão ter condição, a gente pode dar dinheiro pros pobres. Vamos só fazer um exercício aqui que eu acho que vai fazer sentido na sua cabeça. Vamos supor que você jogou na Mega Sena, tá? E você ganhou o prêmio máximo, você ganhou 300 milhões de reais, era a Mega Sena da virada. Qual que é a primeira coisa que você fala quando você ganha na Mega Sena? Nossa senhora, mas se eu ganhar na Mega Sena, amanhã vocês não precisam nem preocupar não, que eu não venho trabalhar mais não, viu? Aqui ó, eu tô de férias pra sempre agora. É isso mesmo, mas é uma coisa lógica. Se você já tem dinheiro, você vai parar de trabalhar, certo? Mas pensa comigo uma coisa então. Se todo mundo tem dinheiro, quem que vai se interessar em trabalhar? E se a gente não trabalhar mais, quem que vai ficar muito triste com a gente? As pessoas que lucram a partir do nosso trabalho. Porque na sociedade que a gente tá, é que nem nas terras feudais lá. O dinheiro que manda, não é mais a terra. Agora o poder é dinheiro. Não tem um termo específico, canônico, que todo mundo conhece, mas eu vi um professor falando de um termo que é muito interessante, que a gente pode usar muito aqui, que é a miséria artificial. Você já parou para pensar que para você querer trabalhar e querer ganhar dinheiro, você tem que ter o pobre como um espelho do que você não quer ser? Na verdade, esse é um jeito de você dar valor ao dinheiro. Você já parou para pensar que do nada você tá lá vivendo, aí aparece assim, ó, oh, nossa, o mercado de ações caiu, não sei o que, nova crise, e a gente, tipo, crise, mas a gente só ouve notícia, o que a gente fez e tal. Essas crises, muitas vezes, elas são cíclicas, porque esse ciclo destrói dinheiro que faz as pessoas produzirem mais. Eu não sei se você percebeu o tanto que a gente, depois da pandemia, ficou doidão com trabalho, assim, né? Ou seja, você é pobre no sistema que nós estamos vivendo porque alguém é programado para ser pobre. Porque se não tiver pobre, não tem o rico. E muitas pessoas querem ser os ricos. Mas você também percebeu que isso é uma evolução histórica, é uma evolução da sociedade. A gente sempre debate isso sobre desigualdade e tal, mas é uma coisa realmente difícil de resolver. Do jeito que o mundo tá, você acha que seria possível da gente confiar nas pessoas que nem confiava nas tribos antigamente? Eu acho que é difícil, né? Então, se você aproveitou o pote, se você usou o restinho do shampoo, catou latinha com seu pai, você tem que saber que isso não é mania de pobre. Foi um jeito que a sua família encontrou de sobreviver nesse jogo que existe desde que o dinheiro foi inventado. A verdade é que nenhum sistema até hoje conseguiu viver sem pobres. Mas o brasileiro tem uma coisa que nenhum economista conseguiu calcular até hoje: a capacidade de rir da própria dificuldade. A gente transformou a miséria em criatividade, o ferro velho em coleção de latinha e o copo de requeijão naquela bela taça de cristal, né? No fim das contas, é bem verdade que a pobreza sempre vai existir, mas enquanto a gente existir também, sempre vai ter alguém achando um jeito novo de sobreviver. E até de se orgulhar dessas manias, né, que hoje a gente vive muito mais na memória. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!